Preste atenção nesses dois versículos. Gênesis capítulo 11, versículos 3 e 4. Já tinha se passado um longo tempo após o dilúvio. Noé e seus filhos tinham se multiplicado e se tornaram-se grandes, e o Senhor tinha mandado e dado ordem para que eles multiplicassem, crescessem e povoassem toda a terra. Mas não é que eles desobedeceram o Senhor e cometeram um ato gravíssimo. E assim a palavra lá em Gênesis capítulo 11, versículo 3 e 4 diz assim: Vinde, façamos tijolos e cozamo-nos ao fogo. Os tijolos lhes serviu de pedra e o betume de argamassa. E decidiram mais: Vinde, construamos uma cidade e uma torre, cujo alpendre penetre nos céus. Dessa forma, nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. Sempre que eu leio esse texto, eu me assusto pela gravidade daquilo que eles resolveram fazer. Decidiram em comum acordo desonrar a palavra do Eterno. Resolveram construir uma torre. E essa torre chegaria até os céus. E chegando nos céus, eles construiriam nomes para eles mesmos. Veja a gravidade. Falando de uma maneira simples e clara para você, eles decidiram construir uma torre que fizesse eles chegar aos céus sem precisar de Deus, sem precisar da intervenção do Altíssimo, do Eterno. Veja como isso é grave. Essa geração decidiu construir um relacionamento sem Deus com os céus. Impossível, impossibilicíssimo isso. Eles queriam uma total independência de Deus. Eles queriam viver independente de Deus. Erro esse que também Adão e Eva cometeram. Ao comerem do fruto que Deus havia proibido, eles o comeram porque o diabo tinha dito que eles seriam semelhantes ao Altíssimo, conhecedor do bem e do mal. Então, eles queriam ser Deus sem precisar depender de Deus. A palavra do Senhor nos ensina que devemos fugir de toda a aparência do mal. Devemos fugir. Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo lhe diz: Não vos amoldeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o que mais me entristece é que nós parece que estamos vendo um filme que nós já assistimos e sabemos qual é o final dele. Sabe por quê? Queremos excluir Deus das escolas. Queremos excluir Deus da nossa família. Queremos excluir Deus dos nossos relacionamentos. Querem expulsar Deus dos municípios, estado e das nações. Praticamente, expulsamos Deus do meio da sociedade. Será que vai ser preciso expulsar Deus também das igrejas? Porque praticamente já temos expulsado Deus das nossas vidas. Pois quando recusamos a andar de acordo com aquilo que é os seus princípios e valores, estamos negando aquilo que Ele é para nós. Seus valores e princípios não estão alinhados com aquilo que hoje se quer viver. Bem falou Isaías, lá em Isaías 5:20 ele diz: Ai do que ao certo diz que é errado, ao errado diz que é certo, ao bom diz que é mal, e ao mal diz que é bom. A luz diz que é trevas, e as trevas diz que é luz. Sabe, bênção, existe uma grande diferença em ser abençoado e viver da bondade do Senhor, porque Deus ele é bom. É bom desfrutar da bondade e das bênçãos de Deus. As bênçãos do Senhor, ela repousa lá em Deuteronômio, no capítulo 28, versículo do 1 ao 14. Se você obedecer a palavra e andar de acordo com aquilo que é sua vontade, o Senhor te abençoará. Ali está todo o padrão. E seguindo mais adiante, você vai ver que também tem as maldições para aqueles que resolvem viver desalinhado com aquilo que é sua vontade. Mas a bondade de Deus, ela repousa sobre todos, sem distinção de pessoas. Faz com que uma pessoa que é má usufrua do mesmo sol de uma pessoa que é boa e de tantas outras coisas. Porque Deus é bom e a bondade de Deus não faz distinção de ninguém. Por isso que me preocupa essa independência de Deus. Porque jamais poderemos ser uma nação, um povo, uma igreja, uma sociedade, seja lá o que for, abençoada, senão através dos princípios da palavra, senão através daquilo que Ele ensinou,
E nós, sem perceber, estamos excluindo Deus dos nossos relacionamentos, da nossa convivência. Estamos distraídos demais com aquilo que as redes sociais nos têm ofertado. Não se há mais interesse de orar, de ler Bíblia, de buscar o Senhor, de buscar a face dele. Não se há mais temor ao Senhor. Eu lembro de um texto onde o apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. E hoje as pessoas pecam, vivem em pecado e não sentem nenhum temor, vão, participam do culto, celebram, vivem a sua vida de forma iníqua. E isso sem nenhum pesar na consciência e na sua alma. Sem percebermos, temos cometido os mesmos erros de Adão e Eva. Temos caído na mesma tentação daquele grupo de pessoas que, através de Nimrod, quiseram construir uma torre, um relacionamento com os céus, sem precisar de Deus. E isso resultou no fim deles, na destruição. Nós precisamos abrir os olhos para a gente ver onde é que queremos chegar. Assim caminha a humanidade para o seu próprio fim, excluindo Deus, querendo as coisas de Deus, mas sem Deus. É tempo de clamarmos pelos céus, por um avivamento, por um despertar, por uma sede de Deus, fome da palavra, vida de oração, vida no altar. É tempo de aprendermos a construirmos tendas de encontro como Moisés. Onde chegava, ele estabelecia a sua tenda de encontro, um relacionamento pessoal, ele atraía a glória de Deus. A Bíblia ensina que quando aquele homem chegava, onde ele chegava, ele atraía a presença do Altíssimo, porque ele decidiu andar de acordo com aquilo que eram os princípios do Eterno. E fazia com que o povo também assim o fizesse. Me lembro que no finalzinho do livro de Josué, ou na verdade no início do livro de Juízes, no capítulo 2, se não me falha a mente, a Bíblia fala algo também que é bem assustador. E surgiu uma geração que não conhecia o Senhor, porque já tinha morrido Josué e os anciões. E a geração que surgiu sem querer conhecer a Deus, sem viver, e foram aprisionadas, escravizadas através dos seus sentimentos, através da sua fé, e foram oprimidas. Moisés diz algo ao povo bem interessante: diante de vós eu ponho o caminho da vida e o caminho da morte, mas vocês vão ter que aprender a escolher. Escolham, pois, a vida para que vocês vivam. É tempo de você saber o que você quer, decidir da sua vida. É tempo de sair de cima do muro. É tempo de não mais viver fazendo coisas que estejam de desencontro àquilo que é a vontade do Senhor. Jesus morreu e pagou um alto preço pela minha e sua vida, para que possamos viver de posse de vitória e não como derrotado. Tudo que ele falou com relação ao tempo da sua volta, ao princípio das dores, está se cumprindo. Então abra os olhos, se volte para o Senhor, se converta, atraia de novo a glória, atraia a Shekinah do Altíssimo sobre sua vida, sua casa, sua família. Não viva uma vida promíscua e se acostume com o pecado. Se constranja por causa da presença do Senhor. Peça a Deus um coração quebrantado. Se você tem o Espírito de Deus habitando dentro de você, peça ajuda a Ele se não tem conseguido vencer o mal. Particularmente, eu não quero ser simplesmente cristão, um homem de Deus, um servo do Senhor, por causa de uma Bíblia que carrego, por causa de uma oração que faço, por causa de um momento que estou dentro da igreja, ou porque estou ali convivendo com meus irmãos. Isso é pouco, é insignificante, mas que através da minha vida, através da minha confiança naquilo que a palavra de Deus diz e o meu viver, manifeste que eu sou cristão, uma pequena miniatura de Cristo na terra. Eu faço minhas as orações, ou a oração que Davi fez por Absalão quando descobriu que Aitofel era seu conselheiro particular. Porque a Bíblia ensina que o conselho de Aitofel era como se a palavra de Deus estivesse sendo ensinando. Veja que gravidade. Mas no final dessa oração ele disse algo bem interessante: Senhor, frustra todos os conselhos de Aitofel sobre a vida de Absalão. E o desejo do meu coração é que o Senhor frustre todos os conselhos do mal sobre esta geração, Pai. E que aviva, Senhor, o Teu Espírito sobre o Brasil e sobre as nações. Que nós possamos despertar e clamar, Deus, por um coração quebrantado e arrependido,
porque nós temos pecado contra o Senhor, temos negado a nossa fé, Senhor, por causa de alianças erradas que temos construído no decorrer da nossa jornada de fé. Temos aberto mão dos teus princípios e valores, Senhor, para compactuar, Senhor, muitas vezes com aqueles, Senhor, que são filhos das trevas. Senhor, levanta uma geração que não tem medo de ser excluída, Senhor. Levanta uma geração que tenha fome de Ti, sede da Tua palavra, que viva de oração, que anseie pelo Teu avivamento, Deus. Levanta uma geração, Senhor, que se disponha a viver dependente de Ti e não independente, Senhor. Uma geração disposta a sacrificar, Senhor, por amor do reino. Abre mão, Senhor, daquilo que para a sociedade é importante e significativo, por amor do reino, por amor da palavra, por amor ao Senhor Jesus. Leia a Bíblia, ore, busque ao Senhor ainda enquanto se pode achar, porque vai um dia, ou vai acontecer um dia, em que muitos vão procurar e não vão encontrar. Muitos vão desejar ardentemente ouvir a palavra e não mais vai tê-la. Eu sei que eu não posso convencer você a nada, mas o Senhor Jesus, ele diz que o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E que esse vídeo possa servir de você como um alerta para que você abra os seus olhos e peça para o Espírito Santo falar ao seu coração aquilo que você precisa ouvir, para que ele faça que nem fez com o apóstolo Paulo, cair as escamas dos seus olhos e você possa enxergar a realidade do que é o inferno. No inferno não há beleza por causa da ausência de Deus ali. Um padre na antiguidade definiu muito bem. Ele disse que no inferno não há beleza alguma, não há atrativo algum, mas o diabo faz com que o caminho que leve até ele o seja. Então cuidado, vigia. A graça de Deus realmente foi de graça para mim, para você, mas para ele custou um alto preço, que foi a vida do seu filho. Sabe por que Jesus morreu na cruz da maneira que foi? Para que eu e você não fôssemos para aquele lugar. Porque não havia condições, não havia meio pelo qual nós pudéssemos alcançar a salvação e morar na eternidade junto com o Pai. Se eu fosse dono de todo o universo e desse pela minha salvação, eu não conseguiria. Para você saber o preço da minha e da sua redenção. Então, se volte para o Senhor, entregue sua vida a Jesus. Ele tem planos para você. Jesus, ele te ama muito. Nunca se esqueça disso. E o próprio Jesus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.